Você está sintonizado no Agenda Econômica, que hoje está examinando o ingresso da Venezuela no Mercosul. Nosso convidado é o senador Roberto Requião, ex-governador do estado do Paraná. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Senador, as exportações brasileiras para a Venezuela em 2011 são constituídas em 55% por produtos manufaturados, 31% por produtos básicos e 13% de semi-manufaturados. No quadro atual das pressões enfrentadas pela economia brasileira, o que representa um perfil exportador com esse quilate provavelmente poderá, inclusive, crescer. Você somente acentuou a importância da Venezuela no Mercosul, a importância dela para o Brasil, para a Argentina, para o Paraguai um pouco menos, porque não tem produção industrial. Mas é o país que vai comprar produtos da indústria brasileira. É evidente que essa compra não será feita pelos Estados Unidos, nem pela Europa quebrada. Agora, sem uma tarifa externa comum, nós não vamos conseguir vender mais concorrendo com o processo chinês de subvalorização de sua mercadoria, e a Europa inteira vai tentar sabotar esse processo. Portanto, o primeiro passo é o projeto de desenvolvimento, o reforço da tese da tarifa externa comum, defendendo a produção interna até um determinado momento para que ela possa crescer, que é o que todo país do mundo fez para se desenvolver. Então, teremos algumas dificuldades, mas eu acredito que a disposição do Pepe Mujica, da Cristina, da Dilma, do Chaves é tão grande que nós vamos superar isso rapidamente. Agora, o importante é que isto seja superado rapidamente para que essa entrada da Venezuela adquira a credibilidade necessária para a sua manutenção e permanência. Senador, mais alguns números só para que o senhor possa comentar. As importações brasileiras da Venezuela em 2011 registram 80% de manufaturados, 14% de semi-manufaturados e 5% em produtos básicos. Sendo a Venezuela um país em processo de industrialização, sobretudo necessitando de ferrovias, fábricas, tratores, caminhões, motos que estão lá se instalando, como o senhor analisa essa evolução bilateral entre os dois países? Ou em que o senhor aposta mais? Aposto num projeto integrado de desenvolvimento. Mas em quais áreas específicas? Em todas as áreas. Nós somos absolutamente assimétricos. E aposto no comando do Brasil desse processo. Nós temos dados de 2011, 2 trilhões 450 bilhões de dólares de PIB. A Venezuela, segundo o dado que eu tenho aqui do Fundo Monetário Internacional, tem 315. Então, nós temos que articular isso com o governo da Venezuela, com a indústria, com a iniciativa privada. O Brasil tem que ter consciência do que está fazendo. E planejadamente nós vamos avançar. Agora você veja, a Venezuela compra 80% de manufaturados. Quanto compra os Estados Unidos de manufaturado brasileiro? Nada. Quanto compra a Europa? Nada, rigorosamente nada. Nós somos vendedores de commodities, como se fôssemos uma fazenda do mundo. E esta venda de commodities não cria país soberano em época alguma do desenvolvimento da humanidade. É claro que nós temos que continuar produzindo alimentos, é uma coisa magnífica, Brasil, celeiro do mundo. Mas o que é que dá bom salário e melhora a condição de vida do povo? É o processo de industrialização. Então, nós temos que ir com cuidado nisso. E não podemos atropelar países do Mercosul. Nós temos que entrar num processo de colaboração intensa. Eu insisto nessa tese. Falou em liderança brasileira. O Muniz Bandeira fala que todo o processo de desenvolvimento regional tem de ter o Brasil e a Argentina como os condutores desse processo todo. A Venezuela entendeu isso, o senador? Ou o senhor acha que eles podem ter uma visão diferente desse conceito? Mas não é visão diferente. 28 milhões de habitantes, 315 bilhões de dólares de PIB. O Brasil tem 2 trilhões 450 bilhões de dólares. A Argentina vai para 400 e poucos bilhões de dólares. 40 milhões de Mas são economias que têm que se complementar. Agora, é evidente que a liderança desse processo depende da população. Nós temos 200 milhões de habitantes, a Venezuela tem 28. Agora, o que nós não podemos é fazer prevalecer esta visão num processo imperialista semelhante ao que nós sofremos. O senhor não acha que, dadas essas dificuldades já citadas, e eu agrego aqui outras que são fundamentais, aliás, por exemplo, a derrama de dólares emitidos sem laços pelos Estados Unidos
resultou numa transformação do balanço de pagamentos na relação Brasil e Estados Unidos, que era favorável ao Brasil, rapidamente se transformou em desfavorável, favorável aos Estados Unidos. Isso não exige, por exemplo, mecanismos financeiros como o Banco do Sul, que está na pauta, mas não está implementado ainda? Claro que exige. Está meio paralisado no Brasil, no Congresso. Não sei por quê. No Senado, o nosso banco ficou uma semana e foi aprovado. Foi aprovado. Foi aprovado. Agora ele está parado na Câmara. O PSDB está segurando. Mas você fala em derrama de dólar. Os Estados Unidos tem lastro, sim, é o seu poderio militar. Mas não é o lastro ouro. O lastro ouro foi derrotado pelo Reagan, pelo Nixon, há muito tempo que não se preocuparam mais com isso e imprimem esse papel pintado e com isso compram o mundo. Nós temos que acabar, na minha opinião, inclusive com essa prevalência de Banco Central, esta invenção dos Rothschild, dos Morgan, o Banco Central que emite, mas não é nem os Estados Unidos que emitem moeda, é um banco privado que emite moeda. O Fed bota a moviola a funcionar, imprime aquele papel, pinta de verde e nós todos compramos. Eu até devo ter uns trocos lá de viagem que a gente faz que sobra aí uns 2, 3 mil dólares em casa. Você também deve ter. Nós acabamos sendo os depositários da riqueza norte-americana. E temos que acabar com os paraísos fiscais, a prevalência dessa visão do monetarismo se sobrepondo aos interesses do país, de emprego do povo. A tia Dilma já fez alguma coisa, trocando como era o nome, o Meirelles, por esse outro cidadão, Ailton Bini, já melhorou, não tanto quanto eu gostaria. Mas até o Delfim Neto já disse num artigo outro dia que essa história de independência do Banco Central é uma conversa que está completamente decadente no planeta Terra. Não na Europa, porque são os bancos agora que governam a Itália, a Espanha, e governam como? Tentando restabelecer o caixa dos maus negócios que fizeram à custa do sofrimento das populações. Resolver o problema da independência tomando o governo. Tomando o governo. Senador, vamos pôr um pouquinho de parlamento. Goldman Sachs. Vamos pôr um pouquinho de parlamento na economia. O senhor está muito articulado e atuando bastante no Parlasul. E o senhor está... É visível que o senhor é otimista em relação à integração do Mercosul. Há alguma agenda econômica aí pela frente em debate no Parlasul que possa dar um norte para isso? O senhor acha que o Parlasul deve chamar esse debate dessa integração dos projetos estratégicos aos quais o senhor se referiu? Eu acho primeiro que o Parlasul deve começar a existir. Tem mais de 2 anos que não funciona. A última reunião que nós fizemos no Uruguai, a Argentina não apareceu. Eu queria que o Paraguai participasse, nós queríamos discutir a crise, as sanções que os governos tinham dadas ao Paraguai, no meu entender, eram perfeitas. Elogiei a Dilma, elogiei a nossa chancelaria, o Patriota, mas eu não queria cortar a palavra dos paraguaios. Eu não queria dar nos parlamentares paraguaios o golpe que o Federico Franco deu no Lugo Mendes, sem possibilidade de defesa, de diálogo. E nós temos que manter esse contato, nós temos que continuar conversando com o Paraguai e com o parlamento. Agora, o nosso Parlasul é uma proposta, é uma ideia, é um embrião. Ele não tem força alguma. Mas é possível ter uma integração sem ser um parlamento? Não é o parlamento que vai dar essa unidade estratégica e sem imperialismo nem subimperialismo? Senão você vai ficar, por exemplo, se deixar só pelo mercado, o que vai prevalecer, quem vai ganhar mais é o mercado. O que vai prevalecer é o interesse econômico dos países. O parlamento é importantíssimo. Mas o parlamento não teria feito a entrada da Venezuela agora, porque estava obedecendo a um veto paraguaio inspirado por interesses pobres e locais e o interesse dos países que não querem integração porque nos querem como mercados. Nós não temos nenhuma capacidade decisória no Parlasul, é um embrião, mal se reúne, nós temos que avançar. E o Parlasul só vai existir quando ele tiver alguma capacidade decisória. Agora, Davi, capacidade decisória do Parlasul é com a diminuição da soberania dos estados e os nossos países do Mercosul têm governos presidencialistas. E todas as relações internacionais são feitas através dos governos. É um processo em evolução. Agora, o Parlasul é o lugar para amortecer os atritos, para estabelecer a discussão, para sugerir, no momento apenas sugerir soluções para os embates de interesses econômicos que existem dentro do bloco em função das assimetrias. Primeiro, a tarifa externa comum, defendendo a imprensa, a divulgação disso. Se nós fizéssemos uma eleição para o Parlasul hoje no Brasil, quem se elegeria? Será que o povo sabe o que é o Parlasul?
A rigor, nem o próprio Congresso sabe. E com toda a franqueza, nós fazemos reuniões, temos dificuldade de quórum. Só há um quórum soberbo quando a reunião é feita no Uruguai, porque lá temos o bife de chouriço e o vinho uruguaio, que é muito bom. Então, há um entusiasmo. Passa a ser quase um departamento de turismo do Congresso, com exceções brilhantes. Agora, como é que isto muda? Isto muda com a realização de debates, com seminários para o qual possamos trazer intelectuais, para todo mundo tomar consciência da importância do Parlasul. Agora, se o Congresso sequer tem a necessidade de estar presente na discussão de uma comissão mista do Senado e da Câmara, o que podemos esperar disso? É um processo, nós estamos construindo um processo, estamos construindo um parlamento, e muito devagar para o meu gosto. Senador, a presença do presidente Chaves recentemente aqui para o ingresso oficial da Venezuela no Mercosul foi marcada por alguns anúncios, né? Entre eles da compra de aviões da Embraer. Comprou 6, a Venezuela comprou 6 e anunciou a compra de outros 14. Né? Agora, há alguns anos a Venezuela tinha proposto a compra de 150 aviões tucanos, mas essa operação foi vetada pelos Estados Unidos. Componentes com patentes americanas. O que era um problema que talvez não existisse se a Embraer ainda fosse uma empresa plenamente estatal. Não é mais, né? Agora, isso não dá a dimensão de um potencial a ser explorado? Primeiro porque, naquela época, a Embraer tinha feito demissões em massa de milhares de operários porque não tinha encomendas. Enquanto que a Venezuela recuperou a sua empresa nacional e está ampliando a aviação regional, que ainda não é uma verdade no Brasil. A aviação regional poderia ser bem explorada. Não temos aí um plano estratégico a ser plenamente explorado? Não temos, mas não somos só nós que não temos. Os Estados Unidos têm as maiores companhias aéreas do planeta, quebraram todas, faliram todas. Lembra do Jimmy Carter com a deregulation? A desregulamentação do setor aéreo, dizia ele. Tira o Estado desse processo e as empresas em competição terão os aviões cada vez mais novos, as tarifas baixarão na concorrência. O que aconteceu? Elas se compuseram, se consertaram, os aviões eram velhíssimos, o Brasil estava voando com jato, eles estavam no interior voando com turbohélice. Os aviões, eu me lembro que eu saía do Paraná quando era governador para ir a Washington, tinha que fazer escala em Nova York, escala às 7 horas da manhã, chegava às 7 horas da manhã num avião internacional, esperava até às 4 horas da tarde, porque o avião que ia para Washington só saía quando estivesse lotado, era uma espécie de uma lotação. Então a deregulation, a desregulamentação bagunçou aquilo tudo. E hoje as companhias aéreas maiores do mundo são essa associação da TAM com a Lanchile e algumas outras aí asiáticas, se não me engano, porque as americanas praticamente desapareceram. Então essa crise é uma crise global, não é uma crise só nossa. A Pluna do Uruguai fechou outro dia. Os trabalhadores entraram em greve pedindo aumento de salários, o governo fechou. Foi proposta a criação de uma empresa regional em termos do Estado para o Mercosul. Por que isso não pode avançar? Não pode avançar porque o governo uruguaio não quer que avance. Eu não vejo por que eles não podiam ter mantido. O 80% do movimento do aeroporto de Montevideo é da Pluna. E, de repente, da noite para o dia, fecha a companhia. Eu, que fui muitas vezes a Montevideo, fui sempre em avião lotado da Pluna. Os nossos parlamentares voavam pela Pluna e, de repente, ela fecha da noite para o dia. São coisas de explicação complicada. Mas é um Estado pequeno e com uma dívida muito grande, a Pluna, né? É como a nossa Varig, né? Parece que a corporação dos funcionários ultrapassou as possibilidades de sobrevivência Senador, da empresa. Nós tivemos algumas declarações muito polêmicas e que geraram debates aí, que o governo do Paraguai dizendo que não pretende mais vender energia para o Brasil. Né? Então a gente queria que o senhor comentasse essa questão, mas também à luz, tem um estudo da CEPAL que diz que a América do Sul só ficará livre da ameaça de um apagão se dobrar sua capacidade energética até 2030, dobrar. Seriam necessários aproximadamente 200 gigawatts de capacidade nova de geração de energia, o que custaria um investimento da ordem de 500 bilhões
de dólares. Estamos falando da Venezuela também no Mercosul. Como o senhor analisa essa questão de Itaipu, essa demanda por energia e a Venezuela, que não produz muita energia elétrica ainda, mas que participa do processo energético? Vamos começar por Itaipu. O Frederico Franco disse, não vamos mais ceder. E percebam o que eu estou dizendo, ceder, porque nós damos quase de graça a energia para o Brasil. Exatamente. Não é bem assim. O Lula triplicou o valor da energia que nós compramos. Agora, vamos usar a energia para o nosso desenvolvimento. Parabéns, Franco, porque isso que devia ter acontecido no dia seguinte da inauguração de Itaipu. A energia paraguaia não é para ser vendida ao Brasil, ela é para viabilizar o desenvolvimento do Paraguai, que é o que todos nós queremos. Mas até agora preferiram vender tudo para o Brasil, porque esse dinheiro é distribuído na oligarquia, que domina o Estado há muito tempo. E há apagão em Assunção. E há apagão em Assunção. Agora veja, quem é que está construindo a linha de transmissão? É o FOSEM. Esse é nosso fundo do Mercosul de desenvolvimento, dinheiro brasileiro a fundo perdido, de Itaipu e tal. Por quê? Porque não tendo transmissão, não tem distribuição. Então, é um objetivo a ser alcançado pelo Paraguai e é louvável. Mas ele não vai poder fazer isso amanhã, porque ele não tem onde usar essa energia. Então tem a Alcan, que quer energia de graça para se instalar no Paraguai, mas ela só vai funcionar no Paraguai se ela utilizar o porto de Paranaguá e os portos argentinos. Não é assim. Quer dizer, vamos cortar a energia. E nem a Alcan consumiria a energia produzida por Itaipu. O Paraguai consome 5% da energia gerada por Itaipu. A parte que eles têm direito, né? Dos 50%, eles só consomem 5% e vende o resto por tratado ao Brasil. Agora que o objetivo correto deles é usar a energia, desenvolver o país, industrializar, porque não é só produzindo soja que o povo paraguaio vai ter uma elevação do padrão de vida. Essas culturas intensivas, com o uso de máquinas, põem o paraguaio trabalhador, o nativo, o guarani, de lado. Foi uma bravata paraguaia desindustrializante? Não foi uma bravata paraguaia, foi uma consigna de campanha. Lugo entregou a energia ao Brasil, embora cobrando 3 vezes mais. E nós vamos usar agora a bandeira nacionalista de véspera de eleição. Agora, conta o Paraguai, eu tenho certeza com o apoio da nossa presidenta Dilma e de todos os brasileiros, para que utilizem a energia de Itaipu na industrialização e na geração de emprego para os paraguaios. Não tenho dúvida alguma que seria uma grande medida. E o contrato reza isso, né? Se o Paraguai passar a usar energia, ele pode consumir até 50%. Claro, e é isso que eles deviam ter feito desde o primeiro dia. Parabéns ao que o Franco disse, não ao que o Franco faz. Bom, nosso programa está chegando ao final. Nós gostaríamos de dizer, se você quiser baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo, www.senado.gov.br. Aceitamos também mensagens com críticas, sugestões, dicas, propostas de pautas também. E gostaríamos de agradecer a presença aqui do senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, ex-governador daquele estado e presidente da representação brasileira no Parlasul. Obrigado, senador. E vamos torcer para que o nosso Mercosul chegue também a Antofagasta, Valparaíso. E que nós consigamos, por ação do nosso governo, uma integração maior do Mercosul. A Colômbia, logo. A Colômbia tem uma ligação econômica muito estreita com a Venezuela. E um produto interno bruto, vocês mesmo estavam me mostrando agora aqui, fantástico, quase semelhante ao da Argentina. Então, o Correia parece que tem boa vontade e se alguns acordos bilaterais de livre comércio com os que querem os países apenas como mercado nesse momento de crise puderem ser rompidos, companheiro Correia, que lo rompa e venga para cá. Obrigado, senador Roberto Requião. Muito obrigado, meu colega Davi Emerick. Muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Nós estaremos aqui preparando uma próxima edição do Agenda Econômica. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.